a todos, eu sou a Inês e hoje vou-vos falar sobre a unidade 10 do Manual de Economia A do 11º ano, que nos fala sobre as relações económicas com o resto do mundo. Para começar, vamos distinguir o comércio interno do comércio externo. Basicamente, o comércio interno consiste em trocas comerciais entre unidades residentes num dado país e o comércio externo consiste em trocas comerciais entre unidades residentes e unidades não residentes. Há ainda uma ligeira diferença entre comércio externo e comércio internacional. Basicamente, o comércio externo é então as trocas entre unidades residentes e não residentes, portanto, vamos falar sobre a relação de um país com os restantes países, enquanto o comércio internacional fala-nos da totalidade das relações comerciais entre os vários países, ou seja, dá-nos uma visão global das relações comerciais entre os países. Portanto, o comércio externo é mais específico. E o comércio externo basicamente resulta da especialização produtiva. Isto é, os países especializam-se na produção de determinados bens e isso vai originar então o comércio entre os vários países. E isso acontece devido à desigual distribuição dos recursos naturais e humanos e também à maior vantagem comparativa. Isso é, há países que são mais propícios à produção de determinado bem do que outros, o que vai fazer que hajam trocas comerciais entre os países. Agora vamos falar sobre a diversidade de relações internacionais na atualidade. Aqui temos 4 conceitos. Primeiro, vamos falar sobre a globalização. Basicamente, a globalização consiste na troca entre países de matérias-primas, produtos acabados e semi-acabados, serviços, pessoas e capitais. Apenas precisamos ter uma noção que a globalização leva à troca comerciais entre os vários países. Agora vamos falar sobre os bens, serviços e capitais. Apenas precisamos ter a noção que há a possibilidade de trocar bens, serviços e capitais entre os vários países. Para quem não sabe, capitais basicamente é moeda. Depois temos também um conceito muito importante que é a deslocalização das empresas. Isso consiste numa empresa fechar as instalações num determinado país e instalar-se noutro país diferente, ou seja, vai-se deslocalizar. E isso é muito importante, nós temos a noção do que é a deslocalização das empresas. E por fim temos os movimentos migratórios que podem acontecer a nível interno ou a nível externo. A nível interno temos o turismo, ou então quando as pessoas deslocam-se das áreas rurais para as áreas urbanas e vice-versa, e a nível externo temos quando as pessoas vão morar para países no estrangeiro, para países diferentes do seu de origem, à procura de melhores condições de vida. Agora sim, vamos passar ao registro das relações com o resto do mundo. E o registro dos fluxos dos bens, serviços, rendimentos e capitais é feito através da balança de pagamentos. Agora precisamos saber um pequeno esquema para nos situarmos melhor. A balança de pagamentos vai dividir-se em balança corrente, em balança de capitais e balança financeira. E a balança corrente subdivide-se em balança de bens, balança de serviços, balança de rendimentos e balança de transferências correntes. Portanto, vamos começar por falar sobre a balança corrente, em que basicamente é constituída por subbalanças nas quais se registram os fluxos entre unidades residentes e não residentes de bens, serviços, rendimentos e transferências correntes. Começando pela balança de bens, e talvez é a balança mais fácil, precisamos saber que esta registra os fluxos relativos aos bens de consumo, aos bens de equipamentos e às matérias-primas. Portanto, também é necessário termos a noção que as exportações levam à entrada de divisas, ou seja, vai significar um crédito, enquanto as importações é a saída de divisas, portanto, vai registar-se a débito. Agora, passando à balança de serviços,
Não, ainda temos um conceito muito importante, já me estava a esquecer, que é preciso mesmo nós percebermos isto, que é a taxa de cobertura. E a taxa de cobertura é o valor das exportações a dividir pelo valor das importações vezes 100 e vai-nos dar a percentagem das importações cobertas pelas exportações. É muito importante nós percebermos depois como é que se interpreta o resultado da taxa de cobertura. Basicamente, se a taxa de cobertura for inferior a 100%, significa que o saldo da balança de bens vai ser negativo, ou seja, o valor das exportações não consegue pagar totalmente as importações efetuadas pelo país, sendo necessário recorrer a empréstimos ou utilizar divisas. Por outro lado, se o valor da taxa de cobertura for superior a 100, significa que estamos perante um saldo positivo da balança de bens, ou seja, o valor das exportações foi superior ao valor das importações, o que vai permitir acumular divisas. Óbvio que se a taxa de cobertura for exatamente igual a 100, é porque há um equilíbrio entre as importações e as exportações. Agora sim, vamos passar à balança de serviços e esta já começa a complicar mais um bocado e nós temos que ter a noção, primeiramente, que na balança de serviços nós registamos os recebimentos e pagamentos, ou seja, não se registram fluxos unilaterais, sem contrapartida, como depois vamos ver noutras balanças. Então aqui registram-se os recebimentos e pagamentos de viagens, transportes, turismo e prémios de seguro e, mais importante ou mais complicado, que não é tão lógico, também se registram os direitos de utilização de ativos intangíveis não produzidos e não financeiros. Isso é o exemplo do franchising, do copyright, das patentes e marcas. Muito importante são os direitos de utilização de ativos intangíveis. É muito importante nós sabermos bem o que é que cada balança engloba. Claro que, por exemplo, os transportes, viagens, turismo e prémios de seguro, isso é muito lógico, mas depois os direitos de utilização, se calhar, é preciso decorarmos mesmo. E normalmente em Portugal a balança de serviços registra um saldo positivo devido às receitas das viagens e também do turismo. Passando agora para a balança de rendimento, basicamente aqui também é tudo muito lógico, registram-se os fluxos relativos aos rendimentos de trabalho, nomeadamente as remunerações pagas a trabalhadores não residentes e as remunerações recebidas de empregadores não residentes. Não se esqueçam que estamos a falar de relações internacionais. Portanto, as remunerações do trabalho e também os rendimentos de investimento. Eu disse remunerações de trabalho, não, rendimentos de trabalho, normalmente é essa a palavra o mais utilizada, e também rendimentos de investimento, ou seja, os juros, juros, rendas e lucros. Acho que isto também é muito lógico. Passando à balança de transferências correntes, e esta sim também tem muito que lhe diga, aqui nós falamos de fluxos unilaterais, ou seja, sem contrapartida. E aqui registram-se as transferências derivadas da cooperação internacional entre os governos, registram-se ainda as remessas dos emigrantes e imigrantes, e por fim, e não menos importante, registram-se as transferências correntes da União Europeia. Como exemplo, temos as contribuições para o orçamento comunitário. E é muito importante nós sabermos este exemplo e sabermos bem isto, porque mais à frente na balança de capital também vamos falar sobre as transferências da União Europeia. Mas neste caso falamos das transferências correntes da União Europeia mais relativas ao orçamento comunitário. É mesmo muito importante termos a noção disso. Normalmente em Portugal esta balança tem saldo positivo devido às remessas dos emigrantes, ou seja, dos portugueses que foram residir para fora do país e enviam dinheiro para as famílias que estão em Portugal. E agora vamos passar para a balança de capital. Aqui registramos as transferências unilaterais de capital entre residentes e não residentes. E aqui temos primeiramente as transferências de capital que podem ser públicas ou privadas e as públicas referem-se às transferências unilaterais da União Europeia, ou seja, as receitas do Fundo de Coesão, do FEADER, etc. Ou seja, aqui nós falamos mais especificamente das receitas vindas da União Europeia
das transferências vindas da União Europeia que vão para fundos, para organizações. Enquanto na balança de serviços, na balança de transferências correntes, falamos naquelas transferências que vão para o orçamento comunitário. E também registramos aqui na balança de capital as transferências de capital privadas, ou seja, as transferências de património resultantes do regresso dos imigrantes. Registra-se ainda na balança de capital a aquisição ou cedência de ativos intangíveis não produzidos e não financeiros, ou seja, a compra ou venda de ativos intangíveis. Muito importante não confundir com a balança de serviços. Na balança de serviços falamos que engloba os direitos de utilização dos ativos intangíveis. Aqui já falamos da compra ou venda, ou seja, aquisição ou cedência de ativos intangíveis não produzidos e não financeiros. É muito importante sabermos distinguir bem o que é que engloba uma balança e o que é que engloba a outra. Além disso, a balança de capital engloba ainda as receitas de contratos de transferência de jogadores e as receitas de compra e venda de terrenos para a construção de embaixadas ou consulados. Normalmente estes dois últimos tópicos não costumam ser tão referidos. E a balança de capital portuguesa normalmente registra um saldo positivo devido às transferências da União Europeia. Passando agora para a balança financeira, nós aqui, vou ler aqui um pequeno texto que nos resume mais ou menos o que é a balança financeira e diz-nos que a balança financeira registram-se os fluxos que envolvem a mudança de titularidade entre residentes e não residentes de ativos e passivos financeiros e outras variações nos ativos e passivos financeiros da economia, como a criação ou a extinção de ativos ou passivos financeiros sobre o resto do mundo ou do resto do mundo. Ou seja, muito resumidamente, a balança financeira associamos a mudança de titularidade. Como exemplo, temos que a balança financeira engloba o investimento direto estrangeiro, o investimento em carteira e outros investimentos como os depósitos bancários. Sobre o investimento direto estrangeiro, para termos uma noção, quando se registra a crédito, é, por exemplo, a aquisição por parte do investidor não residente de uma empresa estrangeira. Quando já registramos de uma empresa portuguesa, portanto, uma pessoa não residente que adquire uma empresa portuguesa. Por outro lado, quando registramos a débito, é a aquisição por residentes de empresas instaladas no resto do mundo. Portanto, o português vai adquirir uma empresa no resto do mundo, não em Portugal. No investimento em carteira, falamos de investimento de carteira, falamos da compra e venda de produtos financeiros entre residentes e não residentes, ou seja, tem a ver com as ações e obrigações entre as unidades residentes e não residentes, como é óbvio. Depois, além disso, é muito importante, a balança financeira engloba ainda os ativos de reserva. E o que é isto? Eu costumo dizer que os ativos de reserva é basicamente o dinheiro que o Estado tem de parte. Claro que não vamos escrever isto num teste, exame, o que seja, mas é só para percebermos. Os ativos de reserva é basicamente o dinheiro que o Estado tem de parte. E isso é importante percebermos para depois estudarmos o que vem a seguir. E, basicamente, como conclusão, temos que o saldo da balança de corrente mais o saldo da balança de capital mais o saldo de balança financeira tem de ser igual a zero. E para isso, movimentam-se os ativos de reserva. Ou seja, a balança financeira tem sempre um sinal contrário ao saldo conjunto das balanças corrente mais da balança de capital. Portanto, se a balança financeira tiver um saldo negativo, significa que a economia vai ter capacidade de financiamento, ou seja, leva à acumulação de reservas. Por outro lado, se a balança financeira tiver um saldo positivo, significa que a economia tem necessidade de financiamento, o que vai levar à diminuição das reservas. Para concluir, temos duas situações diferentes que eu acho que temos que ter mais ou menos uma ideia, mas isto é um bocado confuso. Basicamente, se o somatório dos valores dos saldos das balanças da corrente, capital e financeira é maior do que zero, o Banco Central acumula reservas no montante desse valor e registra-se esse movimento a débito nos ativos de reserva.
Por outro lado, se o somatório dos valores dos saldos das três balanças é menor do que zero, as reservas do Banco Central diminuem no montante do saldo e registra-se esse movimento a crédito nos ativos de reserva. É basicamente ter uma noção que se é maior do que zero vai ser a débito nos ativos de reserva, se for menor do que zero vai ser crédito nos ativos de reserva, ou seja, há uma relação contrária. Passando agora para a relação entre a balança de pagamentos e regime de cambial. No regime de câmbios nós podemos falar das taxas de câmbio flexíveis e nas taxas de câmbio fixas. Sobre as flexíveis apenas precisamos ter noção que variam conforme os mecanismos do mercado, ou seja, variam conforme a procura e a oferta. Nas taxas de câmbio fixas, estas já são definidas pelo Estado e precisamos ter a noção que, quando há desequilíbrio entre a oferta e a procura de moeda estrangeira, o Estado intervém fornecendo ou comprando moeda. Isto tem a ver com o assunto que vem a seguir, que é a valorização e desvalorização da moeda. Precisamos ter noção que a valorização da moeda corresponde, por exemplo, a valorização da moeda nacional corresponde a eu, com uma moeda nacional, conseguir comprar mais do que uma moeda estrangeira. Eu sei que isso é um bocado estranho, mas é muito importante depois nós vermos um quadro, uma tabela e sabermos analisar bem quando é que há valorização e desvalorização. E basicamente a valorização da moeda vai ter implicações no valor das exportações e no valor das importações, e é importante termos essa noção. Portanto, quando há valorização da moeda, isso vai tornar as importações mais baratas e as exportações mais caras. Pelo contrário, quando há desvalorização da moeda, as exportações vão se tornar mais baratas e as importações vão se tornar mais caras. Eu não falei muito sobre a desvalorização da moeda, mas basicamente é ao contrário. Portanto, com uma moeda estrangeira vão conseguir, neste caso, a desvalorização da moeda nacional significa que com uma moeda estrangeira conseguem comprar mais do que uma moeda nacional. Ou seja, eu com uma moeda nacional não consigo comprar sequer uma moeda estrangeira. Passando agora para as políticas comerciais, aqui nós temos o protecionismo e o livre-cambismo. Sobre o livre-cambismo, apenas precisamos de saber que corresponde à livre circulação de bens e serviços entre unidades residentes e unidades não residentes, sem quaisquer restrições económicas. Por outro lado, o protecionismo, temos muito que falar, e diz-nos que corresponde à proteção da economia nacional face ao resto do mundo. Isto é feito através de limitações à entrada de produtos importados do resto do mundo e também a facilitação da exportação de produtos para o resto do mundo. Para isso, são necessárias aplicar barreiras alfandegárias, nomeadamente sobre as importações. E as barreiras alfandegárias podem ser tarifárias ou não tarifárias. Nas barreiras alfandegárias tarifárias precisamos saber que é a aplicação de impostos sobre os bens de consumo e sobre os serviços importados, tornando-os mais caros. Já a aplicação de barreiras alfandegárias não tarifárias é um pouco diferente e pode ser feita de duas formas. Sobre limitações quantitativas à importação de bens e serviços, isso corresponde à contingentação. Este termo é um bocado complicado, mas é muito útil nós sabermos estes termos para depois utilizarmos nas nossas respostas, porque enriquece muito mais. Contingentação, portanto, é então as limitações quantitativas à importação de bens e serviços. Ou seja, não podemos importar grandes quantidades de bens e serviços, o que vai limitar a importação. Por outro lado, as barreiras alfandegárias não tarifárias, também podemos falar sobre a imposição de normas técnicas de qualidade para os produtos estrangeiros importados. Já relativamente à facilitação da exportação de produtos nacionais, nós temos três casos diferentes que facilitam então a exportação.
O primeiro caso é os subsídios à exportação de bens nacionais, isto é, vai tornar a produção para a exportação mais barata, o que vai fazer com que as empresas se interessem em produzir bens para exportar. Temos ainda o dumping, que basicamente são empresas exportadoras que produzem a um preço inferior àquele que praticam para o mesmo produto destinado ao mercado interno. Ou seja, para os nacionais o produto vai ser mais caro do que para o resto do mundo, para exportar. E por fim temos a desvalorização da moeda, ou seja, o Estado pode fazer com que a moeda se desvalorize e assim as importações ficam mais caras e as exportações mais baratas. Para terminar esta unidade, vamos falar sobre uma organização muito importante no comércio, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Inicialmente era a GATT, que foi substituída em 1995 pela OMC e é a organização com mais responsabilidade na implementação do comércio internacional. É importante termos a noção que a OMC defende o livre cambismo. E qual é a função principal da OMC? É estabelecer as regras de comércio internacional. Para isso, a OMC baseia-se em 4 princípios. O princípio da concorrência leal, que basicamente consiste na proibição de práticas comerciais desleais. Temos também o princípio da transparência, que consiste na proibição de restrições quantitativas. Temos ainda o princípio do tratamento especial e diferenciado para os países em desenvolvimento, de forma a que os países em desenvolvimento se desenvolvam para não ficarem para trás em relação aos países desenvolvidos. E, por fim, e não menos importante, temos o princípio da não-discriminação. Este princípio da não-discriminação subdivide-se em 2 princípios diferentes, em que temos o princípio da nação mais favorecida. Isto significa que a OMC deve estender a todos os seus membros qualquer benefício ou privilégio concebido a um, nesse caso, a um membro. E também temos o princípio do tratamento nacional, ou seja, os produtos importados devem ter o mesmo tratamento que os produtos similares nacionais. Por fim, vamos falar sobre as funções atuais da OMC, as principais. Então, temos as negociações e acordos comerciais, a implementação e monitorização de acordos, a resolução de conflitos comerciais e, por fim, a assistência aos países em desenvolvimento, ou seja, diferenciar de forma especial os países em desenvolvimento. Foi esse o meu resumo da unidade 11 para o exame de Economia A do 11º ano. Espero vos ter ajudado e vejo-vos no próximo vídeo.